Aula 42, eu queria falar agora, fazer um vídeo especialmente falando sobre o biodiesel, né? Falei, né, até então, né, que o principal combustível utilizado em motores ciclo diesel é o óleo diesel proveniente do petróleo, tá? Que é uma mistura de hidrocarbonetos com média aí em torno de 14 carbonos em média, tá? Com hidrocarbonetos com mais que 14, menos que 14 carbonos, né? Até então, né, até nos 100 anos aí de desenvolvimento tecnológico em motores de combustão interna, vamos dizer aí até de 1880 até 1990 aproximadamente, houve assim muitos investimentos em pesquisa em motores, né? Vamos dar o um exemplo aí, né? Motores a diesel, mas assim motores sendo desenvolvidos para o combustível já existente, isto é, deu-se prioridade de investir e assim, modificar os aspectos tecnológicos dos motores, mas não tanto dos combustíveis. E hoje, não vou dizer que é o contrário, mas também há muita pesquisa assim, é, desenvolvimento de combustíveis para as máquinas térmicas já existentes. Eu falo máquina térmica, no caso aí motores, né, motores de combustão interna. Eu falo até máquinas, porque no passado já teve até turbina, gás em carros, mas isso aí foi algo muito específico. Vamos lá. Então, ainda hoje, né, em muitos países, vamos dizer que mais de 90, talvez mais de 95% de todo o volume de combustíveis voltados, dedicados a motores a diesel, é ocupado pelo óleo diesel, tá? E os outros restantes são combustíveis alternativos e também o biodiesel, que é o assunto em questão, né? Mas, primeiramente, o que é o biodiesel? Tá? O biodiesel é um combustível que pode ser substituto ao óleo diesel mineral ou alternativo, digamos, pode ser consumido total ou parcialmente. É um combustível, nesse caso, proveniente de óleos e gorduras, tá? Quando falo óleo, é que em condições normais de temperatura e pressão, é óleo em estado líquido, gordura em estado sólido, tá? E gorduras, na grande maioria das vezes, são de origem animal, com exceção do óleo de peixe. E óleos vegetais, né? Com exceção do óleo de peixe, aí, em geral, de origem vegetal, tá? Qual é a grande questão aqui? Quando faz já um certo tempo, já várias décadas atrás, né? Não é muito recente, o conceito de biodiesel, né, como a composição do biodiesel, tá? Porque assim, por que transformar a matéria-prima em biodiesel? Por que transformar óleo e gordura em biodiesel? Primeiramente porque não é adequado colocar óleo ou gordura em motor, tá? Pode até funcionar. Existem relatos de gente colocando óleo de soja em motor de trator. Funciona. Só que as paradas são muito mais frequentes, visto que tem componentes nos óleos em que na temperatura dos motores ela não geram componentes gasosos, né? Porque o produto da queima do combustível em geral são gases. É o que nós esperamos, né? Porque mas um escoamento mais fácil, né? Porque você coloca reagentes e sai produtos, então fica mais fácil escoar gases ao invés de escoar líquidos ou sólidos, né? Mas aí já não faz sentido. Aí que está o problema. Ao queimar os óleos, por exemplo, né, óleo de soja, mas podia ser qualquer óleo, qualquer gordura, eles geram componentes, né, que formam as borras. Então, o produto da combustão, ele entope, né, o poder entupir aí no escapamento e até causar problemas, inclusive dentro da câmara de combustão, formam-se as borras. Então aí as paradas são mais frequentes, tem que abrir o motor toda hora para limpar. Resultado, será que vale a pena? Além de poder causar sobreaquecimento no motor, aí até chegar a ponto de fundir o motor, impedir, né, o movimento do próprio pistão, das válvulas. Traduzindo, né, os dispositivos mecânicos também podem causar problemas devido à presença de algo muito viscoso, muito pesado, né, que é a borra formada pela decomposição dos óleos, né, e das gorduras, se for o caso. Então, o biodiesel seria o combustível com características próximas, né, relativamente próximas ao diesel mineral e que, teoricamente, não causariam nenhum problema.
Nos vídeos anteriores eu falei, né? Pode colocar etanol em motor dedicado à gasolina? Não, não funciona. E ao contrário? Não sei, talvez funcione. Colocar gasolina e motor dedicado a etanol, talvez funcione. Mas se funcionar, não vai funcionar contento, porque motor exclusivamente a etanol foi adaptado para as condições que tem do etanol. Né? Por exemplo, tem uma propriedade dos motores lá, taxa de compressão, uma de várias, dentro do motor de combustão interna. Taxa de compressão do etanol é bem diferente da gasolina, algo em torno de 12 para 1, da gasolina 8, 9 para 1. Então, apenas por causa disso, o motor vai, as características, né, as dimensões, a geometria do motor é diferente. E no caso do óleo diesel, diferente mesmo, porque a taxa de compressão é algo em torno de 21 para 1. Tá? A vantagem de ter uma alta taxa de compressão em comparação aos motores leves é que o motor a diesel pode ser usado para maiores torques, o que possibilita o quê? Permitir transportar mais carga. Por isso que vocês nunca vão ver caminhão movido a gasolina, caminhão movido a etanol, caminhão com motor ciclo Otto. Tá? Mas vamos lá. Então, por que o biodiesel? Porque é uma matéria-prima, é um combustível de origem renovável, em contraposição aí o combustível de origem mineral, venda do petróleo, no caso o diesel mineral. Ok, tem a questão renovável, caráter renovável, e como falei várias vezes, né, gera-se muito mais empregos, renda, arrecadação de impostos na agricultura e na cadeia produtiva do biodiesel, né, que envolve na agricultura, né, no caso, produção de soja especial, né, e também a geração de empregos no tratamento dos resíduos, né, porque a segunda principal matéria-prima do biodiesel do Brasil é o sebo bovino, que é um subproduto dos abatedouros, tá? Então aí retira-se as carnes ou as partes mais nobres de um bovino, e aí extrai-se a gordura, leva para um setor chamado graxaria, dentro do abatedouro, para fazer aí o tratamento, o beneficiamento do material, que depois pode ser usado para a fábrica de sabões, né, saboarias, e também produção de biodiesel. Então, de novo, na principal matéria-prima do biodiesel do Brasil e do mundo é o óleo de soja. E segundo, no Brasil pelo menos, sebo bovino, só somando os dois, né, já dá aí mais de 90% da produção nacional de biodiesel. Tá? E a soja é plantada em vários estados brasileiros, em especial Mato Grosso, e criação de gado bovino de corte, se não me engano, o campeão nacional é Mato Grosso também, não tenho certeza, mas com vários frigoríficos e vários estados. Né? Acho que todos os estados devem ter pelo menos um frigorífico, imagino. Então, assim, são atividades, né, que são mais bem distribuídas, né? Não vou dizer que planta soja de qualquer estado brasileiro, mas muitas, pelo menos as 5 regiões brasileiras têm grandes produções de soja, tá? Por exemplo, no norte, tem Tocantins, algumas poucas regiões do estado do Pará, talvez Rondônia. No nordeste, uma região chamada Matopiba, pega o sul do Maranhão, sul do Piauí, oeste da Bahia, ali do Tocantins fica na região norte. Região sudeste, alguma coisa em Minas e São Paulo, o interior de São Paulo, Triângulo Mineiro. No sul, principalmente Paraná e Rio Grande do Sul, né? E no centro-oeste, nos 3 estados, né? Mato Grosso do Sul e Goiás. E tem outras culturas agrícolas também, né, que podem produzir matérias-primas para a produção de biodiesel, tem uma pequena parcela aí proveniente de óleo de semente de girassol, um pouco lá, tem um pouco que é, até onde eu sei, só no estado do Pará, talvez Amazonas e Maranhão, que é produção de óleo de palma, também chamado de dendê, né? E teve iniciativas no passado do uso do óleo da mamona, mas não deu certo, porque as propriedades do que seria o biodiesel da mamona não estavam atendendo aos pré-requisitos da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Né? Tem uma disciplina chamada Combustíveis Fósseis que eu falo isso, né, que eu falo do porquê que o biodiesel da mamona não atende às especificações. Basicamente porque a viscosidade é muito alta. Mas aí eu falo isso com maiores detalhes em uma outra disciplina. E também tem uma outra disciplina chamada Tecnologias para a Transformação da Biomassa, que eu falo com mais detalhes, a cadeia tanto do etanol quanto do biodiesel. Atualmente, se não me engano, atualmente o Brasil possui 51 usinas a biodiesel, né? Que é um número muito maior que o número de refinarias,
mas em compensação, né, a produção de biodiesel é muito menor que a do diesel mineral, né? Só para mostrar aí que a produção de biodiesel é muito mais bem distribuída do que as refinarias, e ao contrário das refinarias, as usinas de biodiesel estão mais próximas de onde estão as matérias-primas. Né? Não é à toa que o Mato Grosso é o maior produtor nacional de biodiesel. Então, a grande vantagem desse estado é que ela pode receber o diesel mineral de São Paulo, ferrovia, por exemplo, né? Porque tem uma ferrovia que vai de São Paulo até até Rondonópolis, eu acho, estado do Mato Grosso, leva diesel e volta biodiesel, até mesmo na mesma coisa, no mesmo volume, nada impede, tá? Mesma coisa, gasolina com etanol, né? Porque lá também tem usinas de cana-de-açúcar, usinas de milho para produção de etanol, né? Lá no estado também, atualmente, o maior produtor de etanol de milho do Brasil, tá? E assim, é um mercado que está crescendo devagar, mas está crescendo de uma forma assim responsável, tá? Tem um potencial gigantesco. Tá aumentando o teor de biodiesel no diesel mineral a 1% ao ano. Esse ano é 12%, mas excepcionalmente abaixou para 10%, mas talvez no 2021 aumente para 13%. No mínimo, porque 15% no máximo. Tá? Só que assim, quase todo o biodiesel produzido no Brasil é dedicado ao mercado ao qual há uma mistura obrigatória ao diesel mineral, né? Então, por exemplo, Mato Grosso, com certeza, o biodiesel dele é consumido no seu próprio estado, mas também exporta para outros, né? Inclusive, em especial aqueles estados que não produzem biodiesel, talvez Rondônia e Acre, vamos supor, né? Inclusive outros que produzem, tipo Mato Grosso do Sul, São Paulo e assim por diante. Tá? Tem alguns aspectos técnicos muito específicos da área de biodiesel. Eu vou procurar ser mais simples possível, né, para não ficar um vídeo muito extenso. Mas sabe-se, né, dos grandes benefícios, como já falei, né, geração de empregos, renda, arrecadação de impostos, aí a questão do ciclo do carbono, né, as emissões de biodiesel, né, o CO2 ele volta para as plantas, né, então o impacto ambiental ele é baixo, muito mais baixo que do diesel mineral. Só que não é um combustível totalmente renovável, porque na sua composição é necessária a introdução do metanol, né? Isto é, quase todo biodiesel produzido no Brasil, ela utiliza metanol pelo menos em 10% em massa. Tá? Isto é, 90% em massa, em média, né? Às vezes, enfim, entre 80% e 90%, vamos ser mais. Porque depende muito da tecnologia, depende muito do processo, depende muito da matéria-prima. Mas vamos colocar 80% a 90% são os óleos e gorduras, 10% a 20% algum álcool, mas poderia ser etanol, pode, né? Mas é usado metanol porque é um álcool mais reativo, por que me pareça mais barato, só que tem o problema. Ele é extremamente tóxico e todo o metanol no mundo, até onde eu sei, vem do gás natural. Por isso que eu falei que ela não é totalmente renovável. E boa parte do metanol produzido no Brasil, ele é importado. Outra encrenca também, né? Então, existem pesquisas para substituir o metanol com etanol, mas a eficiência a reatividade é mais baixa, que mais? Reatividade mais baixa, mas aí tem as vantagens, né, de uma produção mais bem distribuída, né, porque existem poucas fábricas de metanol no mundo, embora gigantescas, mas são poucos países produzem, e o etanol pode ser produzido em qualquer lugar usando várias matérias-primas, né, açucaradas, amiláceas ou celulósicas, né. Que mais? Então, assim, 80% a 90% em massa, óleos e gorduras, 10% a 20% um álcool, né, especial metanol, e aí usa-se catalisadores, substâncias que aceleram as reações, né, mas são substâncias que elas não são consumíveis, elas auxiliam nas reações, e aí vai depender do processo tecnológico e custos. Aí tem vários, metilato de sódio, ácido fluorídrico, ácido cítrico, talvez, não sei, ácido fosfórico e assim por diante, tá? Para permitir aí uma reatividade, né? Se for pensar aí o processo de transesterificação, que é o processo que usa metanol, álcoois, né? Que eu falei agora há pouco, é uma reação aí em condições naturais, vai de um dia para o outro, umas 20 horas mais ou menos, tá? Mas vamos lá. Por que converter óleos e gorduras em biodiesel? Primeiro, como falei, adequação de combustível ao motor já existente.
misturado ao diesel mineral. Ah, mas e se eu colocar o biodiesel puro? Funciona? Depende. Os motores mais novos, eles estão adaptados a teores maiores de biodiesel, visto que há um programa, há uma, não uma programação, né, mas há uma possibilidade, né, de aumentar o teor cada vez mais. Então, desenvolve-se motores, né, sabe-se, né, que devido à possibilidade do aumento do teor de biodiesel no futuro, além do fato, né, que é natural que altere um pouco a composição, né, de qualquer combustível de origem mineral, né, pode ser diesel, gasolina, devido aí à alteração das condições de uma refinaria ou troca de petróleo, enfim, vai ter um pouquinho de modificação também, independente se coloca ou não biodiesel. Então é natural, né, que a indústria automotiva desenvolva motores que consigam aí assim, características para atender a um combustível médio. Então, por exemplo, atualmente, um caminhão que vai sair da fábrica hoje, ela vai responder muito bem ao combustível que tem hoje nos postos, mas vamos supor que de uma hora para outra é permitido a venda de biodiesel 100%, porque hoje no Brasil ainda não existe nos postos. Ele vai funcionar bem? Teoricamente vai funcionar, só que o desempenho vai ser diferente, talvez o consumo aumente, talvez até mesmo as emissões de NOx aumentem, porque dizem que a única emissão a mais do biodiesel em comparação ao diesel mineral é o NOx. O restante, material particulado, SOx, monóxido de carbono, tem bem menos. Aí eu falo uma coisa, né? Isso serve também para motor de carro leve. Por que emite menos monóxido de carbono no etanol em comparação à gasolina e também no biodiesel em comparação ao diesel mineral? Tanto a gasolina quanto o diesel mineral, eles não têm oxigênio na sua composição. Eles são compostos apenas por hidrocarbonetos, hidrogênio e carbono. Ao passo que os álcoois e também os ésteres, que são os principais componentes da química orgânica, né, os principais componentes do biodiesel, eles possuem oxigênio na sua composição. Como essas substâncias orgânicas, né, de origem vegetal ou animal, possuem oxigênio, então do gás de escapamento é natural que saia mais oxigênio também. Tá? Então, quanto mais oxigênio, maior a tendência de gerar dióxido de carbono, que é CO2, e menor a possibilidade de emitir monóxido, que é CO. Tá? E aí, o que vocês estão vendo? Que foi iniciado um programa chamado PNPB, Programa Nacional de Produção de Biocombustível, que primeiramente visou ao desenvolvimento, né, a elaboração e o crescimento do programa do biodiesel. Só que quase 100% consumido no Brasil, ele é misturado ao diesel mineral. E aí começou com o teor, né, que é 2% voluntário. Aí já foram construídas algumas usinas, Brasil afora. 2% voluntário e depois do tempo 2% obrigatório, tá? E aí depois aí vocês estão vendo aqui, ó, B2 janeiro, B3 julho, tudo por decreto-lei, né? Aí tem medidas provisórias e assim por diante. Então, foi aumentando de 2 para 3%, de 3 para 5, de 5 para 6, 7, e assim por diante, até chegar atualmente seria 12%, mas aí abaixou para 10% aí, porque o governo, em 2020, alegou que a indústria do biodiesel estava tendo problemas aí de produção. Teve um bom momento em que ficou parado aí nos 10%, acho, e aí criou uma ociosidade dentro do setor produtivo do biodiesel, isto é, a indústria do biodiesel estava com apenas 60%, mais ou menos 2/3 da sua capacidade em operação, né? 1/3 estava ocioso. Isso gerava problemas aí, né? Até falência de uma usina ou outra. E aumento do teor de biodiesel possibilitou o quê? Geração de mais empregos, tanto no campo quanto na indústria e também na distribuição do biodiesel, além, né, de aumentar, né, a capacidade das indústrias, né, porque aumentando a capacidade, o custo por volume cai. Né? Aproveita-se, gera-se mais com a capacidade já existente. Tá? Então, eu falei agora há pouco, né? Quase 100% do biodiesel é misturado ao diesel mineral por decretos, resoluções, leis, medidas provisórias. Apenas uma pequena parcela, ela atende mercados específicos, tá? Que são
aqueles mercados assim dedicados a algumas situações como locomotivas que recebem 20% de biodiesel, ou até mesmo 100%, ônibus em algumas regiões metropolitanas, acho que Curitiba tem ônibus B100, eu acho que é Curitiba, 100% de biodiesel, tá? Então, são mercados dedicados, né, mas são mercados muito específicos, são pontuais, tá? Às vezes para teste, às vezes apenas por propaganda, tá? Mas são mercados que consomem grandes volumes de biodiesel, embora seja, sei lá, 1, 2% de todo o biodiesel consumido no Brasil, tá? E nada impede também de ter iniciativas também entre na mecanização, né, em veículos agrícolas de 100%, enfim, né? Pequenas parcelas, muito pequenas, né, do biodiesel brasileiro são exportadas. Vocês estão vendo aqui que o potencial é enorme, né? Visto que no Brasil, vocês viram aí no Balanço Energético Nacional, nos vídeos anteriores, né? Que o Brasil consome em torno de 45 milhões de metros cúbicos, aproximadamente, né? 45, quase 50 milhões, que é a mesma coisa que 45, 50 milhões de metros cúbicos, que é a mesma coisa, né? Que 45, 50 bilhões de litros de óleo diesel, ao passo que, no caso do biodiesel, aqui em 2019 chegou a um pouquinho menos de 6 bilhões de litros. Então vai comparar 6 bilhões de litros de biodiesel com 45 bilhões de litros de diesel mineral, então há um mercado aí que, assim, há um potencial enorme a ser explorado, né? Bom, além da geração de empregos, ainda, etc., tem outra questão. O Brasil importa, sempre importou diesel mineral em torno de 20% do seu consumo. Então, a grande necessidade de produzir mais biodiesel é essa, é para diminuir, para melhorar o balanço comercial. Tá? E que mais? Falei das emissões, né? Com exceção do NOx, as emissões do biodiesel são menores de SOX, porque biodiesel praticamente não tem enxofre, talvez 1, 2 ppm, vai depender muito da matéria-prima, menos CO, porque o biodiesel tem oxigênio em sua composição, né, nas suas moléculas, né, que eu vou comentar mais para frente, e um pouquinho mais NOx, quase não tem SOX, emite muito menos, porque o grande problema, né, para a saúde é o monóxido de carbono, tá? Porque é venenoso. Por isso que eu estou falando tanto de monóxido de carbono. Dióxido de carbono por si só não é venenoso, né? Mas também não pode emitir muito, assim. Em ambiente aberto não tem problema, mas em ambiente fechado é complicado, né? Porque um ambiente cheio de CO2 e um ambiente fechado, a pessoa morre por asfixia, né? Pela ausência do O2, né? O gás oxigênio. Tá? E o biodiesel, ele tende a gerar, né, com a sua queima, menos hidrocarbonetos que podem ser tóxicos à saúde, até mesmo cancerígenos. Vai gerar gases, vai gerar talvez aromáticos, alguns hidrocarbonetos na sua queima, tá? Mas não é algo tão prejudicial quanto a queima do diesel, por exemplo, ou da gasolina, que tem, por exemplo, benzeno. Tá? E ela tende a gerar menos compostos orgânicos voláteis, né? Que, por exemplo, você tem lá um copo, um tanque de gasolina aberto, escancarado, você vai ver como se fosse uma névoa. Por quê? Porque mesmo a temperatura ambiente ele vai volatilizar. No biodiesel isso é mais difícil, tá bom? E tô aqui devagar, mas crescente, né? Aí algumas questões, por quê? Como a produção do biodiesel, ela além de ser melhor distribuída, ela não atende, assim, não é que não atende, o grosso da produção do biodiesel, ela não coincide com o consumo, né? Porque, por exemplo, os dois maiores produtores do Brasil de biodiesel, que é Mato Grosso e Rio Grande do Sul, boa parte dos volumes de produção eles são exportados para outros estados, né? Então necessita-se de longos deslocamentos, né, das indústrias até distribuidoras e depois das distribuidoras até os postos, né, fazendo aí longos passeios, né, igual que eu falei nos vídeos anteriores sobre passeio do etanol também. Não se fala em passeio do biodiesel, né, porque seria uma outra situação, mas enfim, né. Porque tem uma coisa também, ainda não existe, até onde eu sei, posto ou bomba de biodiesel puro. Tá? Ainda não existe. E se existir, talvez a indústria automotiva tenha que desenvolver motores que tenham características mais próximas
a condição específica dos biodiesels, né? Vou falar biodiesels no plural porque são várias matérias-primas, né? E há uma diferença pequena, mas tem na composição do biodiesel, do óleo de soja com do sebo bovino, com do óleo de girassol, com óleo de dendê e assim por diante. Tá? Então, devido às características geográficas do Brasil, né, gasta-se muito com o transporte dos combustíveis. Mas isso não é só com o biodiesel, é com qualquer um. Etanol, gasolina, diesel mineral, querosene de aviação, gás natural e assim por diante. Bom, vamos lá. Aqui vocês estão vendo, né? E há uma programação, né, para se 2021 está previsto 13%, para até 2023 15%. E a indústria automotiva, por enquanto, está preparada para receber até B20. O que acontece? A vida útil dos caminhões, dos veículos assim, agrícolas, inclusive, né, tratores, implementos agrícolas no Brasil, a vida útil é alta. Como assim? Os veículos são bons? Não é exatamente isso. O brasileiro compra o caminhão e usa muito. Não é igual na Alemanha, por exemplo, né, que compra o caminhão, depois de poucos anos, descarta, né, já leva para sucata, né, para pegar um outro que é mais eficiente, mais econômico, polui menos, que segue as regulações aí da padrão de emissões, por exemplo, e assim vai, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, tem lá as normas Proconv. A atual, ela exige um padrão de emissões mais rigoroso apenas para os veículos que estão saindo da fábrica agora. Agora, por exemplo, a norma Proconv atual, ela não é obrigatória, lógico, né, para caminhão que é da década de 80, mas que está nas estradas ainda. Por quê? Porque não tem como, que quando o caminhão foi feito, confeccionado nos anos 80, nem tinha Proconv ainda. Acho que Proconv foi criado no final da década de 80, se não me engano. Então, as leis, assim, nos padrões de emissões, atendem apenas veículos novos. Tá? Vamos lá. Grande vantagem do biodiesel, que eu falei, né? Há uma menor emissão de enxofre. Só que o enxofre é uma substância que melhora a lubrificação dentro do motor. Então, dependendo da situação, é necessária a adoção de aditivos. Tá? Essa é uma grande questão do biodiesel, acho que eu vou deixar talvez por último. Tá? Porque produz o biodiesel, mas ele não vai ser vendido direto na distribuidora. Ela tem que colocar alguns aditivos aí para melhorar, né, os padrões, né, de consumo, enfim, para melhorar a qualidade. Tá? Porque o biodiesel, ela, como eu falei agora há pouco, é uma mistura de substâncias, tá? Em especial a presença do éster, dos ésteres, né? Tem ésteres dos mais diversos, né? Que o tamanho do éster, né? O número de carbonos vai depender do número de carbonos dos triglicerídeos, né? O que são triglicerídeos? São substâncias, né? Que em formato de tridente, são 3 braços, com uma massa molecular bem grande, né? Que vai de 600 a 1000 gramas por mol, e na transesterificação, que é a conversão, né, dos triglicerídeos em ésteres, cada um dos braços ele é quebrado. E cada um dos dedos, aqui no meu caso, né, cada um dos dedos vira um éster. Então, um triglicerídeo vira 3 ésteres. Então, um glicerídeo que tem aí uma massa molecular, vamos supor, na média 800 gramas por mol, vai virar aí um éster com a massa molecular, vamos supor, 280, 260 gramas por mol. O éster, ele tem uma menor densidade, desculpa, uma menor viscosidade, uma menor densidade também em comparação ao óleo ou gordura. Ele aproxima um pouco das características do diesel mineral. Tá? Tendo uma queima em que, se usar 100% do biodiesel em motor a diesel, pelo menos os caminhões mais novos, ele atende bem. Ele pode ser queimado, só que você não vai esperar uma eficiência mais alta ou igual em comparação ao diesel mineral. Por quê? Porque os caminhões atuais ainda saem de fábrica, né, adaptados para receber muito mais diesel mineral do que biodiesel. Tá? Tanto que eu falei, estão preparados para receber até 20% de biodiesel, mas se um dia alguém colocar 100, vai funcionar, mas aí vai consumir mais, talvez até polua mais, não sei, mas os gastos com consumo, manutenção vão aumentar. Por quê? Porque tem as paradas mais frequentes para manutenção,
quando tem parada para manutenção, troca filtro de combustível e assim por diante. Mas claro que não se compara, por exemplo, se alguém colocar óleo vegetal, que aí é negócio encrencado, que aí pode dar problema grave mesmo, tá bom? Então, por isso você nunca vai ver, assim, com raras exceções, né, caminhoneiro usando 100% de biodiesel. Primeiro porque não tem nenhum posto aí Brasil afora, até onde eu sei, acho que não existe nenhum mesmo, que vende biodiesel 100%. E segundo porque os caminhões, como estou falando, né, com raras exceções, situações específicas, nichos de mercado, né, tem uma indústria ou outra e que produz caminhão B100, mas esses são casos muito específicos. Tá? Da mesma forma que tem ônibus que, como falei, acho que em Curitiba, movidos a 100% biodiesel. Bom, é um assunto assim bem atraente e tal, né? Bem bacana, só que tem muita coisa para falar, vou procurar ser sucinto. Bom, como falei, né? Devagar, mas sempre, aqui do lado direito, vocês estão vendo aqui, a maior parte, né? Da produção do biodiesel vem do óleo de soja e do sebo bovino. No caso da soja, o que acontece? Uma indústria de biodiesel, ela pode receber a soja em grão e ter uma indústria lá para extração do óleo. 20% do grão da soja é óleo, 80% é farelo. Aí vende lá para alimentação animal. Aí pega o óleo de soja e faz a produção do biodiesel. Mas como falei, né, que existem matérias-primas dedicadas e matérias-primas residuais. As matérias-primas residuais para qualquer coisa, para produção de etanol, geração de energia elétrica, térmica, matéria-prima residual é sempre mais barata, só que a qualidade é inferior. Então, o que acontece nesse caso? Você pega o sebo bovino, ela vai ter pouco de sangue, muita umidade, vai estar não tão homogênea em comparação ao óleo de soja. Tá? E além do mais, né, que mesmo que ao extrair o óleo de soja do grão, né, tem que passar por uns tratamentos, né, que é aquecimento para retirar a umidade, alguns processos químicos para tirar algumas impurezas, mas são processos mais simples do que produção de óleo de soja como alimento, que aí tem mais processos aí de purificação. Tá? Do óleo de soja para biodiesel nem tanto. Então, o custo final do óleo de soja para a produção de biodiesel é menor que o custo final do óleo de soja como alimento. Tá? Outro exemplo que eu esqueci de falar, né? Não sei se está aqui, ó, fritura, óleo de fritura. O que é óleo de fritura? É aquele óleo que pode estar clarinho, pode ter sido usado uma vez, ou pode estar bem escuro, usado trocentas vezes, com impurezas como umidade, sólidos, gomas, enfim. Mas independente, a usina de biodiesel recebe, só que gasta-se bastante, né? Mas no final das contas vale a pena mesmo assim. Tem vários processos para fazer a purificação do óleo de fritura, para depois produção de biodiesel. Quando fala algodão, né? Óleo de caroço de algodão. Aí o farelo, mesma coisa, usado para alimentação animal. Fala a mesma coisa em comparação ao óleo de soja. Gordura de frango, gordura suína, dendê, né? O dendê, 50% da polpa do dendê é óleo. Aí tem uma semente uma semente que fica lá dentro, né? Bem no meio do encorte do frutinho, ele gera um outro óleo chamado palmiste, tá? Aí produz muito mais da polpa do dendê que do palmiste, mas não importa. Também é usado para a produção de biodiesel, tá? Na Indonésia, que é o segundo maior produtor de biodiesel do mundo, o grosso do biodiesel deles lá vem do dendê. Atualmente, o maior produtor do mundo são os Estados Unidos, usam principalmente a soja. O segundo é a Indonésia, usa praticamente só óleo de dendê. Terceiro é o Brasil, quarto é a Argentina, tal. Só que assim, a produção vamos colocar Estados Unidos, Indonésia, Brasil e Argentina, eles pegam aí talvez uns 80%, acho que menos, vamos colocar pelo menos 70% da produção mundial. Isto é, são poucos países que produzem a maior parte. E aí, por exemplo, né, até 10 anos atrás, os maiores produtores do mundo de biodiesel era a Alemanha e França. Eles usam uma planta chamada colza, C-O-L-Z-A, que é da família da canola. Tá? Aí tem uma grande questão, né? Agora há pouco eu falei, né, que a maior parte do biodiesel produzido no mundo vem de matérias-primas dedicadas, então planta-se aquela cultura agrícola para a produção pensando em biodiesel. Ok.
aí tem aquela grande questão, né? Você vai plantar para produzir combustível, né? Por isso que fala-se tanto do uso de matérias-primas residuais. Tá? É a mesma questão lá da produção do etanol. A maior parte do etanol carburante produzido no mundo, mais de 90% no mundo, talvez 99% no mundo, vem de culturas onde você planta e planta a cultura, colhe para aquilo. Tudo bem que você planta cana, você pega a cana, você pega o caldo da cana, não é para etanol apenas. A maior parte das indústrias brasileiras de açúcar e etanol, elas produzem os dois ao mesmo tempo. Porque tem situações que compensa que é melhor produzir os dois ao mesmo tempo. Tá? Nos Estados Unidos, que usa mais o milho, é a mesma coisa. Então, pega o amido para a produção do etanol e o DDGS, que é o restante do grão, né? É o grão sem óleo e sem amido, rico em proteína para alimentação animal. Então, naturalmente, você vai plantar a cultura agrícola, né? A cana, o milho, por exemplo, não vai ser apenas para aquilo. Tá? No caso da cana, de novo, o caldo da cana. Vamos colocar aí, 70% a 80% da cana vira caldo. A maior parte do caldo é água. E o açúcar, sacarose, glicose, frutose, vai para a produção de etanol ou produção de açúcar. E o bagaço e uma parte da palha vai para a caldeira para gerar energia elétrica. Vocês viram em vídeos anteriores, a maior parte é para exportação, para a rede elétrica. Quando eu falo exportação, fora da usina, né? Fora da central sucroenergética. Vai para o sistema interligado nacional. No caso do biodiesel, é a mesma coisa. Você vai plantar soja, na verdade, dizem, né, até que o óleo de soja é um material residual. Não por causa do volume, 80% é farelo, 20% é óleo. Mas quando se plantou soja no começo, pensava-se mais visando a produção de farelo. E o óleo veio por consequência. Tá? E então, né, fala-se tanto, né, da disputa daquela cultura agrícola, alimentação humana, alimentação animal ou combustível. E isso começou a ser falado devido ao aumento da cotação do mercado mundial de milho, alguns anos atrás, devido ao aumento da produção do etanol do milho dos Estados Unidos. Estados Unidos é disparado o maior produtor de milho do mundo, beirando aí a quase 400 milhões de toneladas. Talvez aí um pouco menos da metade do todo o milho produzido no mundo. Então eles têm uma produção aí disparada. No passado, na minha época lá de ensino médio, há 20 anos atrás, era a mesma coisa com a soja. Mais da metade da soja produzida no mundo era nos Estados Unidos. E parece que a partir de 2020 ou talvez 2021, o Brasil vai ultrapassar os Estados Unidos na produção e também exportação. Tá? Então, assim, o fato, né, de deslocar, no caso do milho, né, o uso do milho, que até então era só para alimentação humana, alimentação humana e alimentação animal, e deslocar uma parte dela para a produção de etanol, aí desequilibra ali a oferta e a procura, né? Então aumenta a procura, então o preço tende a subir. E o custo do alimento humano e animal tende a subir também, né? Mas, enfim, há algumas questões aí ambientais, né? A plantação de soja em local desmatado, plantar soja na floresta amazônica, etc., né? Há uma grande questão também do dendê da Indonésia, o dendê indonésio. Porque há denúncias de desmatamento, dizimar habitats de orangotangos lá na Indonésia para plantar dendê. E uma parte desse óleo vai para biodiesel, mas a maior parte vai para grandes indústrias alimentícias, como por exemplo as de chocolates e guloseimas, né, que ainda usam o óleo de dendê. Tá? Algumas já estão substituindo o dendê por outros óleos, né, também por questões assim nutricionais, fala-se em óleos com menor presença de gordura saturada, blá blá blá, né? Então, há umas implicações ambientais fortes aí, especialmente no caso do óleo de dendê, e tem países que já estão boicotando a Indonésia, como também há disputas comerciais, né, questão aí da exportação do biodiesel da soja oriunda da Argentina, que os europeus estão reclamando, sempre reclamaram, de que o governo da Argentina estava vendendo o biodiesel do óleo de soja argentino a preços muito baixos a ponto de ter risco de quebra das indústrias de biodiesel da União Europeia.
que aí fala em medidas anti-dumping, quando fala dumping, né, que é uma prática ilegal em que o produto é vendido mais barato, mas com forte subsídio governamental, ou entre outras medidas que são, digamos, ilegais, né? Enfim, por isso a maior procura, mais pesquisas usando matérias-primas residuais, né, tanto para a produção de etanol, quanto para a produção de biodiesel, quanto para a produção de energia elétrica, né? Bom, o que mais? O que são esses materiais graxos? São subprodutos de processos industriais, né, de beneficiamento de óleos, por exemplo. Porque no óleo que nós conhecemos, ou na gordura, tem triglicerídeos, que é o principal, mas também tem óleos com ácidos graxos. O que são ácidos graxos? São ácidos carboxílicos existentes, especialmente óleos e gorduras. Então, por exemplo, vamos supor, óleo da macaúba. Tem aí, principalmente no Cerrado Brasileiro. Mais da metade do óleo de macaúba são ácidos graxos, ao passo que a maior parte do óleo de soja são triglicerídeos. Mas ambos, independente, triglicerídeos e ácidos graxos são grandes matérias-primas para a produção de biodiesel. Então, tem processo industrial para conversão de triglicerídeo em éster e também de ácido graxo para éster. Só que nesse caso aqui, é mais como subproduto de processos de beneficiamento de óleos e gorduras. Tá? Que mais? A indústria do biodiesel, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Proposta de regulamentação do diesel verde pela ANP 2020. Vamos lá. Eu falei, o biodiesel, né, o combustível proveniente de óleos e gorduras, para ser usado, substituído total ou parcialmente o diesel mineral. Ok. Mas existem outras propostas de outros combustíveis, substitutos alternativos ao diesel mineral, provenientes de outras matérias-primas e de outros processos industriais. Por exemplo, diesel verde é um nome muito genérico, mas existem várias pesquisas com várias substâncias diferentes entre si. Por exemplo, tem uma chamada, duas, né? Farneseno e farnesano, substâncias parecidas. Que existe fábrica no Brasil, numa cidade chamada Charqueada, no interior de São Paulo, em que tem uma indústria de etanol, açúcar e etanol, uma indústria açúcar energética, e que tem uma planta experimental para a produção de farneseno. Para quê? Farneseno, uma substância, uma molécula que ela possui características próximas ao conjunto das moléculas existentes no diesel mineral, prometendo ser o quê? Um combustível para o futuro para substituir total ou parcialmente o diesel mineral. Só que aí o quê? É proveniente dos açúcares da cana, só que só com açúcar, né? Sacarose, glicose e frutose. Ao invés de virar etanol, vira farneseno. Aí é outro processo. Mas é por meio de fermentação também, porque tem micro-organismos, leveduras ou bactérias, não sei, que convertem os açúcares em farneseno. Mas ainda tem caráter experimental. Existem outras substâncias que podem ser vendidas oficialmente como diesel verde. Então, de novo, biodiesel não é diesel verde. Uma coisa é biodiesel, outra coisa totalmente diferente é diesel verde. Tá? Mas aí são combustíveis experimentais. Não são combustíveis assim com resolução, com um conjunto obrigatório de análises laboratoriais que deve fazer. Tá? Não tem um critério bem definido ainda. Tá? Se não tem critério muito bem definido, é um combustível experimental. Se é um combustível experimental, ele não pode ser vendido nos postos. Tá? Que mais? Quando foi criado o Programa Nacional de Produção de Biodiesel, o biodiesel era subsidiado. Por quê? Porque o mercado estava começando, o custo de produção ainda era mais alto. Apesar que o custo de produção do biodiesel depende principalmente da sua matéria-prima. Tá? Soja mais barato no mercado mundial, a tendência é o biodiesel de soja ser mais barato também. E aí teve uns picos de preço tal do biodiesel, tal, mas vocês viram que por um bom tempo, até 2000, por exemplo, até 2017, estava mais caro. Aí depois teve uns pequenos pulos aqui, né, 2019. Olha, eu quero chegar. Quando foi criado o Programa Nacional de Produção de Biodiesel, foi criado alguns programas à parte para estimular a produção e o consumo do biodiesel. Primeiro, foi criado o tal do selo combustível social. O que é isso? É um programa de estímulo para a agricultura familiar, podendo ser, quando fala programa da agricultura familiar, pode ser soja também. A agricultura familiar,
para a produção da matéria-prima para o biodiesel. Até hoje existe. Então, quando fala selo combustível social, é dado um subsídio para a agricultura familiar. E aí tem uma denominação do que é ou não a agricultura familiar. Falei, né? Subsídio, né? Quando fala subsídio, é assim, tem os leilões. Como é que é feito, né, o comércio do biodiesel? A indústria a indústria tem sua capacidade produtiva e participa de leilões reversos. Então, quem oferece o lance mais baixo é o que leva. Só que dentro do leilão existem vários lances. Então, por exemplo, naquele leilão vai ser comercializado, sei lá, 2 bilhões de litros. Então não vai ser um leilão único, porque não existe nenhuma fábrica no Brasil que tenha capacidade de produzir 2 bilhões de litros naquele período. Então, assim, são várias fábricas, capacidade de 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões. Então, são feitos vários lances. E aí o seguinte, são feitos vários lances, né? E aí são várias empresas que levam, né? Vamos supor, de 51, em um determinado leilão participa, pode até ser mais de 51, inclusive empresas que não têm fábrica de biodiesel. Vamos supor, alguma transportadora, alguma distribuidora. Só que tem que garantir que ela vai conseguir fornecer. Então, por isso que, a grosso modo, quem participa são as próprias fábricas. Então, vamos supor que é 60 empresas. Mas são 51 fábricas, mas pode entrar distribuidora, pode entrar até importadora. Por exemplo, importar biodiesel do Paraguai ou da Argentina. Só que tem que garantir que vai fornecer, porque importação é um pouco mais complicado, porque se der uma greve da Receita Federal nas fronteiras, o empresário está lascado, tem que pagar uma multa braba. Tá? Então tem que ter uma garantia que vai receber. Quer dizer, que vai fornecer, desculpa. Mas vamos lá. Então, assim, os menores lances são os vencedores, só que mesmo assim os lances mais baixos ainda têm valores mais altos que o preço do biodiesel na refinaria, sem ICMS. ICMS, imposto estadual. Quem garante, por exemplo, que algum estado, né, o ICMS do óleo diesel mineral seja mais alto do que do biodiesel? Pode ser que sim, mas depende muito de cada estado. Porque tem alguns impostos, PIS, COFINS, que são nacionais, mas tem impostos estaduais, aí varia muito, né? Nada impede. É o que acontece com o etanol, por exemplo. O ICMS do etanol paulista é 12%, da gasolina eu não sei, mas eu duvido que seja 12%, deve ser mais alto, 20% talvez, 18%. Com o biodiesel não é diferente. Só que aí tem algumas questões. Vocês estão vendo aqui, ó, preço do biodiesel no leilão, isto é, a indústria produz o biodiesel, ela é responsável pelo custo de produção e também da distribuição, do transporte até a distribuidora. Acabou. Agora, o biodiesel na refinaria. Da mesma forma que o biodiesel, né? Não se cobra o ICMS. Quem que paga o ICMS do combustível? É o consumidor final. Tá? Então, esse biodiesel, né? O ICMS do biodiesel é o ônus do consumidor, não do produtor. Tá? Mas vamos lá. Aí tem os deslocamentos, né? Porque tem o gasto do deslocamento, porque aqui, ó, biodiesel na refinaria. Vamos supor, Mato Grosso. Sai da refinaria a R$2 o litro, que está milhares de reais o metro cúbico. Na minha opinião, é mais fácil colocar real por litro, né? Mas enfim. R$2 por litro sai da refinaria. Vai ter o custo do transporte, vai levar até Mato Grosso tal, e depois o custo, além do custo do transporte, o custo da distribuidora, misturar o biodiesel, colocar aditivo se for o caso, levar amostras para algum laboratório credenciado, que é obrigado, e no final transportar até os postos, aí tem o custo do posto. Gente, vai ser muito mais que R$2. Né? Então tem lugar que vende a R$3,50 atualmente, mas vende. Aí tem lugar aí Brasil afora, talvez no Acre, que venda R$6, R$7, talvez. E isso que lugares mais afastados como o Acre tem sistemas isolados. Tá? Que pode até chegar a estrada, mas não chega o sistema interligado nacional. Aí o preço da energia elétrica gerada nos sistemas isolados, como já falei várias vezes, ela está condicionada ao preço do óleo diesel nos postos daquela cidade. Então, se tiver um preço de R$7, R$8 o litro, então vai ter que comprar. Não tem jeito, a energia elétrica vai lá para as alturas. Aí, uma outra vantagem também
do estímulo à produção de biodiesel, especial produção de biodiesel no local. Vamos supor, produzir biodiesel lá no interior do Amazonas. Produzir biodiesel numa cidade que tem um sistema isolado. Por quê? Fica muito caro levar o diesel mineral. Aí imagina, o motor a diesel utilizar só biodiesel, produzido no próprio local. Vamos supor, alguma semente, ou plantar um pouco de soja, sei lá. Dendê, né? Porque dendê é bom em clima quente e úmido o ano todo, no caso do clima equatorial, floresta amazônica. Então, se produzir óleo vegetal a um preço muito mais convidativo que a aquisição do óleo diesel mineral, o preço da energia elétrica vai cair e o valor do subsídio pago por todos os brasileiros vai cair também. Então, mais um motivo para investir no biodiesel. Diminuir os subsídios da energia elétrica. Aí nós estamos ganhando. Tá? Então, assim, por um bom tempo aqui começou a ter um equilíbrio, mas a grande questão é o seguinte, em muitos lugares no Brasil, o biodiesel está saindo mais barato que o diesel mineral. Por exemplo, norte do Mato Grosso, por exemplo, Sinop. Sinop recebe diesel mineral de uma refinaria mais próxima a 3.000 quilômetros. Mas qual é a usina mais próxima de biodiesel lá de Sinop? Talvez em própria cidade de Sinop tenha. Se não tiver, sei lá, alguns poucos quilômetros, alguma cidade vizinha, sei lá, Lucas do Rio Verde, vamos supor. Então, na distribuidora vai chegar sem dúvida, o preço do biodiesel vai ser muito mais barato que do diesel mineral. Por isso que há um lobby por parte dos políticos do Mato Grosso para aumentar o teor máximo do biodiesel no diesel mineral, especialmente em grandes produtores produtores de biodiesel que não produzem diesel mineral. O segundo colocado na produção do biodiesel, que é o Rio Grande do Sul, eles também têm refinaria, então para eles o impacto não é tão grande, mas especialmente para o Mato Grosso, Goiás também, Mato Grosso do Sul também, Rondônia, Tocantins, Maranhão, Piauí, oeste da Bahia, no caso, compensem muito o uso do biodiesel. Se tivesse posto apenas a biodiesel, venda legal de caminhões apenas a biodiesel, com certeza o consumo e, por consequência, a produção aumentaria muito. E aí o balanço comercial do diesel mineral, né, seria menos negativo. Por quê? Né? Porque o Brasil consome menos diesel mineral. Então, é uma sugestão, em vez de dedicar o mercado apenas para biodiesel misturado ao diesel, é pensar em imposto com diesel puro, principalmente estimulando aí a comercialização de caminhões de diesel puro. Nada impede de pegar caminhão mais antigo, mas é aquela história, né? Tem que mostrar por A mais B que vale a pena, porque mesmo com o biodiesel mais barato que o diesel mineral em algumas cidades, o consumo certamente do biodiesel, né, em volume vai ser maior que do diesel mineral, talvez, sei lá, 10%, não sei. Aí tem que mostrar por A mais B, tem que fazer um programa de convencimento bem forte para os caminhoneiros, para as transportadoras, mostrar que compensa colocar biodiesel. É algo que já foi feito com o etanol no passado. Por quê? O etanol na década de 70 até a década de 80 era fortemente subsidiado, mas era um subsídio diferente. Como assim? Aumentava o imposto da gasolina e o dinheiro que extraía do aumento dos impostos da gasolina eram vertidos para subsidiar o etanol. Efeito Robin Hood, pega do rico e leva para o pobre. Então, por exemplo, o custo de produção do etanol é R$2, mas tinha que vender a R$1,50. Quem que pagava os 50 centavos restantes de prejuízo? Quem comprava gasolina. Tá? Dá para fazer a mesma coisa com diesel mineral versus biodiesel? Dá, é possível. Tá? O que vocês estão vendo? Até onde eu sei, existe em média um leilão a cada 2 meses. Então já estamos lá no leilão 70, 70º, acho que bom, já é mais, né? Porque aqui vai até 2019. Tá? Com 6 leilões por ano, uma produção aproximada, um pouco acima de 6 bilhões de litros por ano, então cada leilão aí toca aí 1 bilhão de litros por leilão, mais ou menos isso. Às vezes, né, tem um... Não, é isso mesmo. Aqui, deixa eu ver se tem alguma informação relevante. É isso. Então, de novo, como é que faz para estimular a produção de biodiesel? Primeiro, aumentar o teor do biodiesel. Segundo, estimular consumos dedicados. Tá?
Agora que eu lembrei o nome, mercado autorizativo, que são aqueles mercados que não são regulados pela Agência Nacional do Petróleo, né, o ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, né, que é chamado de ANP, não são regulados, mas são mercados, são assim, consumo maior, teor maior de biodiesel, mas são voluntários. Então, visar estimular isso, por exemplo, o uso do biodiesel em embarcações, em locomotivas, originalmente a motor a diesel, caminhões, no caso transportadoras, e assim por diante. Sistemas isolados, né, motor a diesel. Não apenas motor a diesel e sistemas isolados, mas pensando em motor a diesel em alguns estabelecimentos comerciais, vamos supor, aquelas empresas que alugam motor a diesel para festas, eventos, exposições, né, por exemplo, né? Então pode pensar dessa maneira. E que mais? E estimular, né, a possibilidade de pelo menos aumentar o teor máximo de biodiesel em grandes produtores de biodiesel, especialmente no estado do Mato Grosso, tá? Vamos lá. O SCS, acho que até apareceu anterior aqui, acabei esquecendo de falar, né? SCS é selo combustível social. Ainda, né? A grande maioria do biodiesel produzido no Brasil é por meio do programa selo combustível social que dá um suporte, um subsídio, né? Financeiro, inclusive, né? Para agricultores familiares. Está aqui. Atualmente, vocês podem ver, né, em 2019, a produção, né? É que assim, a produção de biodiesel está praticamente igual ao consumo. Acho que não teve exportação nem importação. E 5,9 bilhões de litros, ou 5,9 milhões de metros cúbicos de biodiesel. Só que a capacidade das indústrias 9,3, que é em torno, acho que deve estar uns 70%, uns 30% a 40% da capacidade ociosa. Isso tem que mudar. Mas 2013 foi muito pior porque houve uma expectativa muito grande da expansão da produção do biodiesel, só que estagnou. No caso, os teores, né? Acho que ficou parado em 9, 10, 8, não lembro. Diesel A, o que é diesel A? Diesel A é o diesel que sai do posto, da refinaria, desculpa. Da refinaria até a distribuidora é diesel A. Depois mistura o biodiesel e depois é vendido nos postos. Tá? Aí tem a grande questão, eu falei 20%, só corrigiram 21% de importação, tá? E se produzisse mais biodiesel, poderia diminuir esse vermelho aqui, tá? Agora uma outra questão. Os subprodutos da indústria do biodiesel. 99% da produção mundial do biodiesel é por meio da transesterificação, que é uma reação que pega o ácido graxo ou triglicerídeo, no caso óleos e gorduras, reage com álcoois, quase 100% deles é o metanol. Aí produz o biodiesel e produz como subproduto glicerina bruta. O que é glicerina? É o triálcool, C3H8O3. Só que quando falar a molécula, é conveniente falar glicerol. A molécula chama glicerol. Glicerina já é um nome assim mais comercial, mais genérico. Tá? A glicerina, ela é uma substância, um componente que está dentro dos triglicerídeos, que é aquele óleo que eu até fiz o desenho aqui de um tridente, e a glicerina ela é a base do tridente. E os ésteres formados são os dentes. Ela é responsável pela grande viscosidade e pela alta densidade do óleo ou da gordura. Então, o objetivo da transterificação, eu falei várias vezes, é adequar o combustível ao motor a diesel já existente. Só que pensando nisso, extrai-se a glicerina. Então, aquela borra formada com a queima do óleo no motor, aquela borra é devida à glicerina. Tá? Então, a glicerina seria, aquela borra seria o quê? É a glicerina que não conseguiu ser totalmente queimada. É a glicerina que não evaporou totalmente. Por quê? Ela é mais viscosa, quando falo viscosidade é grossura mesmo, para quem não sabe, alta densidade, alto ponto de fulgor, isto é, dificuldade de queima, por isso que gera borra. Só que nas indústrias brasileiras de biodiesel é o seguinte, 10 a 20% do volume dos produtos da transesterificação, 10 a 20%, é a tal da glicerina bruta. A glicerina que a gente vê nas farmácias, ela é transparente. Pode até colocar na boca. Tá? Só para quem não sabe, né? Glicerina vem de glicos, que em grego é doce. Então, assim, é levemente doce. Experiência própria. Já coloquei na boca e tal, não tem problema nenhum, né? Ah, faz mal? Não. Até hoje eu estou vivo.
Só que da glicerina faz um monte de coisa. Pasta de dente, sabões, adoçantes, tá? Conservante de algumas folhas de papel especiais, conservante de folha de fumo e assim por diante. Mas, assim, o grande problema da indústria, na minha opinião, o maior problema é a glicerina bruta. Por quê? Ela é um subproduto da transterificação, porque o que é transterificação? Você coloca óleo e álcool e catalisador, 20 horas depois, no tanque, você vai ver duas fases. A maior, né, 80 a 90% em volume, biodiesel, né, que é os ésteres que ficam na parte de um tanque grande, fica em cima. Por quê? Porque ela é mais leve e menos densa do que a glicerina pura, que é mais pesada. Então, biodiesel, por exemplo, ele tem uma densidade, se colocar padrão água 1, o biodiesel é em torno de 0,8. O óleo, por exemplo, óleo de soja, 0,86 mais ou menos. Então, biodiesel 0,8, no diesel mineral é mais ou menos isso também, e a glicerina pura é entre 1,2 e 1,3. Glicerina pura é 1,15, 1,2. Ela é mais pesada, ela fica para baixo. Então, no grande tanque de transterificação, você faz a drenagem da glicerina bruta e depois a drenagem e separado, obviamente, né, a drenagem do que vai ser o biodiesel. Só que uma indústria química, ela é uma indústria que faz milagres, porque na transterificação ela não vai sair o biodiesel puro. Então, o químico, ou engenheiro químico, que seja, ela faz as análises laboratoriais. Se tiver algum dado que não está nos conformes, ela vai colocar alguma substância química, ela vai passar por um outro processo tal para purificar ainda mais para que consiga vender o combustível de acordo com as normas da ANP. E são vários exames laboratórios, que são mais de 10 exames. De viscosidade, densidade, impurezas das mais diversas e assim por diante. Eu falo tudo isso na disciplina combustíveis fósseis. É bem bacana. Aí a grande questão, o que fazer com a porcaria da glicerina bruta, que é um produto escuro, sujo, de certa forma sujo, mas fedido, experiência própria. Já senti o cheiro, é desagradável. Uma parte da glicerina bruta são os reagentes que não reagiram. Porque quem é químico sabe. Quando eu falo químico, engenheiro industrial químico, tal, na química o que acontece? Nem todo o volume dos reagentes são reagidos. Então não é 100%. Às vezes procura 100%, mas nem sempre consegue. Então, tem dos processos químicos algumas operações unitárias para reciclar aquela parcela do óleo que não reagiu, do metanol que não reagiu, e extrair o catalisador. Mas mesmo assim, saem uns traços, alguma coisa dessas substâncias na glicerina bruta. Aí é o seguinte, a indústria do biodiesel, ela pode vender essa glicerina bruta. É muito comum as usinas de biodiesel no Brasil exportarem para a China e para a Índia, porque ela tem grandes plantas de purificação da glicerina bruta, devido ao aumento da produção mundial de biodiesel por esse processo da transesterificação. Então é o seguinte, você pode ter um processo preliminar dentro da usina em que converte a glicerina bruta e glicerina loira. O que é glicerina bruta? É um subproduto com no mínimo 60% de glicerina. Vamos colocar em média até 80% de glicerina, mas ainda está muito escuro, tá? Devido à presença de impurezas. Essas impurezas são reagentes que não reagiram, mas também são impurezas provenientes dos próprios reagentes. São componentes que tem inclusive no óleo ou na gordura. Mesmo que esses óleos e gorduras estejam bem puras. Aí depois, né, tem a glicerina loira. Nos 90% de glicerina tá já um amarelado. Aí depois tem o processo que é glicerina pura, que é realmente quase 100%. 99,8, 99,5, aí vai depender. Cada indústria que usa glicerina, glicerol no caso, quer dizer, glicerol no caso não, desculpa, glicerina, né, quase 100% glicerol, ela exige um grau de pureza específico. Uma coisa é grau de pureza específico para pasta de dente, outro para sabonete, outro para sabões para lavar roupa, outro para remédios, medicamentos, etc. E aí é o seguinte, quem comercializa, quem vende glicerina bruta para exportação,
vende aí a cotação, né? Existe um mercado para isso, né? Bem consolidado, em torno de $150 o metro cúbico. Mas quem que produz glicerina pura, quem que processa, purifica, consegue vender entre, no mínimo, $1.000. É aquela questão de aumentar o valor agregado ao produto final. Só que ainda, muitas das indústrias de pastas de dentes estão muito reticentes, não estão totalmente convencidas em comprar a glicerina da indústria do biodiesel, com medo que tenha traços de metanol, que, como falei, metanol é venenoso, é tóxico. Por exemplo, só para o grau de... Às vezes acontece, parece alguma notícia, vamos supor, até um tempo atrás, alguns anos atrás, aconteceu que no caso, teve um casamento na Índia que 40 e poucas pessoas morreram. Por quê? Porque fizeram uma produção lá de uma bebida, tal, com uma destilação caseira, e as pessoas beberam. Só que o que aconteceu? No processo inicial da produção da cachaça, por exemplo, né, produz lá o que chama de cabeça, aquela cabeça não pode ser bebida, tem que jogar fora, porque pode ter traços de metanol. Isto é, a própria levedura que produz etanol pode produzir metanol. Olha que coisa, né? Olha que encrenca. Então, é isso que acontece. A glicerina bruta é o grande desafio, porque você pode usar para queimar, é um combustível, só que ele tem poder calorífico baixo, ponto de fulgor altíssimo, isto é, necessita de altíssimas temperaturas para começar a queimar, é um negócio complicado. Mas é possível. Queimar onde? Em caldeiras. Só que aí tem que queimar uma temperatura muito alta para não gerar acroleína, que é uma substância tóxica, cancerígena, que tempo atrás era usada como matéria-prima para explosivos. Tá? E aí vocês estão vendo aqui, o Brasil exporta, rende, mas poderia render muito mais com a purificação. Tá? Importação de metanol para biodiesel, que é uma grande encrenca, que eu já falei para vocês. O setor do biodiesel e tal. Bom, tudo isso que eu já comentei com vocês. SCS, Selo Combustível Social. 100 mil famílias, rende em torno de 4 bilhões em 2016. Quando foi criado o Programa Nacional de Produção de Biodiesel, que por sinal tem sido um sucesso, teve um fracasso. Estímulo à produção da mamona, no caso consequente, o óleo da mamona para a produção de biodiesel. Atualmente, os agricultores que plantam mamona, eles produzem óleo de mamona, mas é mais voltado à indústria de lubrificantes, de óleos, de ceras, e não para a indústria do biodiesel, porque ele é tão viscoso, o biodiesel da mamona é tão viscoso que a viscosidade produzida, né, nas melhores condições, inclusive, são maiores do que o valor máximo especificado na Agência Nacional do Petróleo. Traduzido, não tem como vender o biodiesel da mamona como biodiesel. Então, o biodiesel da mamona não é biodiesel. Que louco, né? De novo, esse aqui é de 2018. Parece que em 2019 a Indonésia ultrapassou o Brasil. Daqui a pouco eu vou falar da Indonésia, que é uma história à parte. Tá. Vamos falar agora, já que é o último slide. A Indonésia tem recebido enormes críticas, né, como falei, né, denúncias aí de desmatamento de florestas tropicais para a plantação de dendê. Mas a maior parte dos óleos vai para a produção de alimentos. E a Indonésia tem um programa mais rígido, mais maciço do mundo de biodiesel. Atualmente, 30% do diesel mineral 30% do diesel em volume, do diesel comercializado na Indonésia, é biodiesel. No Brasil, como falei, pelo menos em decreto, 12% a 15%. Na Indonésia, 30%, já com expectativa para 2021 aumentar para 40%. A Argentina já está nos 20%. Por isso que a produção na Indonésia tem sido muito grande. E também, né, estímulo à exportação, só que o mercado europeu não vai querer comprar porque denúncia de desmatamento. Aí o que acontece? A Indonésia, ela está aumentando assim a teores e medidas cavalares, a grandes degraus. Só que o grande problema de aumentar teores muito grandes, primeiro, a indústria consegue atender de imediato um aumento muito grande e repentino do volume? Por isso que no Brasil está aumentando no máximo 2%, 2%. Para quê? Para que não haja
uma procura inesperada de equipamentos, projetos, se não, uma grande procura de equipamentos e de projetos e de serviços, o preço dos produtos e serviços tende a subir, lei da oferta e da procura. Uma procura inesperada puxa os preços para cima. Mesma coisa, vai ter aí uma certa dificuldade por parte da indústria automotiva, porque algumas modificações pequenas, mas vai ter, precisam ser feitas. Dificilmente alguma indústria automotiva vai fazer modificação por causa de 1% do biodiesel. Agora, 10% já tem que se preocupar. Então, não estou preocupado apenas na produção, mas também no consumo. O que aconteceu, por exemplo, com o milho nos Estados Unidos? A procura quase de imediata subiu muito por causa do aumento quase repentino da produção de etanol. Com o dendê da Indonésia está acontecendo a mesma coisa. A grande procura da Indonésia, do dendê, para a produção de biodiesel na Indonésia, tem puxado os preços do dendê para cima. E atualmente, o óleo combustível mais consumido no mundo é justamente óleo de dendê, depois que óleo de soja. Mas algumas indústrias estão, por exemplo, há uma iniciativa por parte da Nestlé, da Mars, da Ferrero, quer dizer, Ferrero eu não sei, mas as grandes indústrias, que eu falei, Nestlé, Mars, Ferrero, tem uma outra também, Kraft, tem uma outra também. Esqueci, começa com Mondelô, não lembro. Mas assim, as grandes empresas, Mondelez, que são grandes empresas mundiais, né, que usam óleo de dendê, que aos poucos estão substituindo pelo óleo de outros óleos, como de soja. Então é Mondelez, Mars, Nestlé, Ferrero, Kraft e assim por diante, tá? O que mais? Outra coisa também sobre os aditivos. Existem diversos aditivos que são inseridos no biodiesel. Por quê? O grande problema do biodiesel, um deles, é o ponto de cristalização ou também ponto de gelificação. Por exemplo, o biodiesel do sebo bovino não pode ser usado no inverno, no sudeste, por exemplo, o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e nos 3 estados do sul. Por quê? São regiões de clima mais frio, estados onde a temperatura média no inverno são mais baixas, e aí há um risco muito grande do biodiesel do sebo bovino começar a cristalizar. E se cristalizar, entope o filtro de combustível. Então, o ponto de gelificação ou cristalização, tem vários nomes, né? É maior no diesel do sebo bovino. Isto é, 15 graus positivos já começa a cristalizar. Por isso que não é bom usar o biodiesel puro, usando biodiesel de sebo bovino puro em caminhão no Rio Grande do Sul, por exemplo, no inverno. Senão não vai funcionar. Outro problema é óleo de soja. Óleo de soja, ele oxida rapidamente. Tá? Então tem que colocar aditivos, como por exemplo iodo. Pode colocar tocoferol também. Tocoferol é mais conhecido como vitamina E, como agente antioxidante. Olha só que curioso. Eu falei agora, né, que o biodiesel da soja, ela oxida rapidamente. Então usa tocoferol. Qual é o principal matéria-prima do tocoferol, uma das principais, é justamente óleo de soja. Por quê? Porque a indústria química, ela procura produzir um produto mais puro possível. Então, por exemplo, a indústria do biodiesel vai produzir principalmente ésteres. Só que o óleo de soja tem triglicerídeos, ácidos graxos, vitamina E, água, talvez algum açúcar, não sei, glicerinas livres, cinzas e assim por diante. Então pega uma matéria-prima bem complexa para virar um produto mais simples, mais puro, mais homogêneo. Então, no processo do tratamento na produção do biodiesel, o tocoferol ele é separado, ele é descartado. Quer dizer, descartar não, sai do processo, mas pode ser usado como aditivo depois, para aumentar a oxidação, a resistência à oxidação. Aí tem grandes questões aí, biodiesel tem que ter um mínimo máximo de água, senão estraga rápido, né? Começa a formar fungos. O biodiesel ele degrada muito mais rápido que o diesel mineral, por isso a recomendação é produzir e utilizar rapidamente. E no Brasil, nas distâncias são longas, isso é mais complicado. Então coloca-se também aditivo para diminuir o risco de degradação por fungos, bactérias, tal, que geram outras substâncias que não biodiesel, né? Porque eu quero comprar biodiesel puro.
Agora, o agente biológico, ele vai converter o biodiesel em outra coisa nada a ver, tá? Que não tem do caminhão, obviamente. O que mais? Aí tem a questão da viscosidade, que é muito preocupante, né? Mas com exceção da mamona, qualquer biodiesel ele atende muito bem no quesito viscosidade. Então é isso, gente. É um mercado muito interessante, tá? E vocês estão vendo aqui nessa tabela que apenas a grande maioria da produção mundial ocorre apenas em poucos países. Tá? 10, 12 anos atrás, a maior produção mundial era a Alemanha, porque eles que desenvolveram a tecnologia que existe hoje no mundo todo. Transesterificação usando metanol. Bom, gente, eu vou parar por aqui, tá? Já é demais. Sobre biodiesel, é isso. Tá? Então, até o próximo vídeo.